Bom dia a todos e todas. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Fernando Pinheiro. Vou fazer uma breve apresentação do Fernando. O Fernando é professor livre-docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Sociologia da Cultura da USP, mestre e doutor em Sociologia também pela USP e autor do livro O Mago, o Santo, a Esfinge, publicado pela Todavia em 2024, livro sobre o qual ele vai falar hoje com a gente. E o Fernando atua principalmente nas áreas de sociologia da cultura e teoria sociológica. Muito obrigada, Fernando, por aceitar o convite para vir falar com a gente, para estar aqui, e a palavra é sua. Obrigado, Alana. Eu que agradeço o convite, é um prazer. E, bom, eu vou começar pelo título, né? Quer dizer, figura, né? Figura pública e autoria literária, né? Então, quer dizer, esse título já sugere que a gente pode pensar escritores a partir de duas dimensões, né? Claro que é sempre importante levar em conta o texto, que é o fundamental, né? Mas além do que está escrito, os escritores são também alguém que existe como figura pública, de diferentes maneiras, em diferentes posturas, com diferentes estratégias de apresentação nas mídias, enfim. Então, o que eu vou procurar fazer é mostrar como é que essas duas dimensões se relacionam, né? Primeiro, trabalhar um pouco melhor o que significa cada uma dessas dimensões, né? Dizer um pouco, então, como elas se relacionam a partir de três casos, né? Quer dizer, eu vou tentar, em linhas muito gerais, né? Mas, enfim, esboçar um pouco como é que funciona essa relação no Paulo Coelho, no Manuel Bandeira e na Clarice Lispector, tá? Então, quer dizer, primeiro vamos pensar um certo modelo de escritor, né? Que é aquele modelo mais canônico, digamos, que é o que a gente tem na cabeça quando a gente pensa no escritor, sobretudo, digamos assim, num escritor muito reconhecido, né? Quer dizer, aquele que faz parte do cânone literário do seu país, ou eventualmente de um cânone literário universal, enfim. Então, em geral, o que caracteriza esse escritor é uma certa relação com a própria literatura, em que é vivida como se fosse a totalidade da vida, né? Quer dizer, como se a única coisa que importasse a esse escritor é a própria literatura, né? Quer dizer, como se ele só tivesse um reconhecimento público, mesmo assim contingente, por ser o escritor que ele é, tá? Então, só como ilustração do que significa isso, eu vou citar um trecho, vou ler aqui para vocês, um trecho de uma carta que o Franz Kafka escreveu para o seu primeiro editor, né, em que ele diz o seguinte, ó, o editor do Kafka é o Kurt Wolff, né, e ele diz o seguinte, que no seu livro de memórias, né, ele conta o seguinte, aspas, está falando do encontro que ele teve com o Kafka, no primeiro encontro com o Kafka, ele diz o seguinte, na despedida, naquele dia de junho de 1912, Kafka disse algo que jamais ouvi de algum autor, nem antes nem depois dele, e que, para mim, permaneceu sempre associado a ele. Agradeceria ao senhor ainda mais pelo retorno do manuscrito do que pela publicação. Tá? Fecha aspas. Quer dizer, então aqui a gente tem, digamos, a figura típico ideal, né, a figura modelar de um escritor para quem tudo que importa é sua fatura literária, né? Quer dizer, a ponto de o grande receio do Kafka não era que o escritor não publicasse o livro, é que ele perdesse o manuscrito, né? Então, quer dizer, é como se a literatura existisse para o Kafka e o Kafka para a literatura, para além, inclusive, do livro publicado, para além do que possa representar
tornar-se oficialmente um escritor que tem um livro publicado e por aí vai, né? É claro, ele publicou livros, né? Ele se tornou um grande escritor, um escritor muito reconhecido, né? Mas ele não deixa de exemplificar aqui uma maneira de existir literariamente, né, que aposta todas as fichas na força da própria literatura. A gente poderia chamar isso de uma postura, né? Quer dizer, um modo de existir no mundo literário que é uma postura que a gente pode chamar de esteta, ou seja, é aquela postura do autor que faz literatura como sem finalidade outra que não a própria literatura, né? O que a gente pode chamar de arte pela arte, né? Assim que, enfim, muitos autores reivindicaram ser entendidos, inclusive, a partir dessa expressão, né? Então, quer dizer, é um tipo de produção que não serve para nada, né? É um tipo de produção que guarda em si mesma o seu próprio fim, né? Que é simplesmente a produção da linguagem literária, a mais sofisticada, a mais expressiva, enfim, a mais alta possível, né? E que, não por acaso, é o que a gente costuma identificar como sendo aquela literatura que vence o tempo, né? Quer dizer, que são os chamados clássicos, né? Quer dizer, são aqueles autores que estão para além do tempo e do lugar em que eles escrevem, ou que pelo menos tendem a se pensar dessa maneira, né? Por outro lado, a gente teria uma outra postura literária, né, que a gente pode chamar por oposição a essa, né, de uma postura mais prosaica, talvez, né, que é aquela em que o autor não consegue fugir de alguma maneira de uma de alguma função da literatura, né? Então, ele escreve para entreter, ele escreve por razões políticas, ele escreve, enfim, sempre existe entre o texto e a próprio ideal literário, né? Quer dizer, alguma performance que se espera desse texto, tá? Então, que a gente não está mais no domínio da arte pela arte, né? Mas a gente está no domínio da arte para alguma coisa, para produzir uma tomada de consciência, para contribuir para alguma modificação política, no limite, para entreter, para divertir e por aí vai, né? Enfim, então, se a gente pensar nesses dois tipos ideais, há muitos arranjos possíveis, né, entre essas duas posturas. Quer dizer, dificilmente o escritor encarna 100% da posição esteta e nem 100% da posição prosaica, né? Quer dizer, claro que nessa posição esteta, o trabalho do escritor é pensado por ele mesmo como um trabalho desinteressado, né? Um trabalho que não tem nenhum propósito, que não tem nenhum objetivo para além de si mesmo, né? Então, esse desinteresse, digamos assim, é uma marca também dessa postura, ou pelo menos a ostentação desse desinteresse, né? Ao passo que na postura prosaica, né, a gente tem sim interesses mais ou menos assumidos como tal, mais ou menos confessos, né, que pode ser o interesse de ganhar dinheiro, que pode ser o interesse de transformação social, política que eu tinha aludido, que pode ser até mesmo o interesse de alcançar a glória literária típica da postura esteta, né? Enfim, então, é, são duas possibilidades e muitas combinações entre elas, né? A gente pode pensar essa relação também, como diz uma socióloga francesa, Gisèle Sapiro, ela pensa isso em termos do que ela chama de estratégias de autor e estratégias de escritura, né? Então, a estratégia de autor seria essa postura pública, né? Seria, digamos, a construção dessa persona, dessa máscara, né?
Máscara aqui no sentido sociológico, que não tem nenhuma carga ética negativa, né? Só uma maneira de apresentação de si, né? Enfim, então, essa é a estratégia de autor. Quer dizer, eu me comporto publicamente a partir do modelo que eu entendo que seja o modelo típico de apresentação de um autor, né? Em geral, aqui pensando num paralelo com a postura estética, né? E, por outro lado, a despeito disso, existe sim o que, afinal de contas, está escrito no texto, né? Que é o que a Gisele chama de estratégia de escritura. Tá? Então, a estratégia de escritura é o texto literário, né? Quer dizer, é o modo como cada escritor mobiliza os recursos de linguagem para, enfim, produzir um determinado resultado. Tá? Então, nos termos da Gisele Sapiro, a gente pode pensar que, via de regra, né, existe uma coincidência entre a estratégia de autor e a estratégia de escritura. Ou seja, a gente percebe uma harmonia entre o modo como se escreve e o modo de apresentação daquele autor, né? Quer dizer, a gente percebe uma harmonia entre o lugar no mundo literário de onde ele fala e o modo de ocupar essa posição no mundo literário de onde fala, e aquilo que ele fala propriamente, né? Por meio do texto. Tá? E, no entanto, pode haver também uma certa discrepância entre essas duas dimensões, né? A gente pode ter situações em que a estratégia de autoria pretende alguma coisa que não pode ser alcançado pela estratégia de escritura mobilizada por esse autor. Então, é quando a gente vê, por exemplo, um texto que sugere determinada postura e, no entanto, a postura adotada pelo autor é muito diferente daquilo que o texto sugere. Tá? E podemos também pensar que um mesmo autor pode, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua obra, fazer aproximações e distanciamentos entre a sua estratégia de autor e a sua estratégia de escritura. Ou seja, ele pode ter uma postura literária que, em certo momento, é mais esteta, em certo momento, é mais prosaico. Tá? Então, a partir daí, a gente chega nos 3 autores, né, que eu selecionei para trabalhar. Cada um deles representa um tipo de arranjo entre essas duas dimensões, né? Então, a gente teria, primeiro, o caso do Paulo Coelho, né? Quer dizer, o Paulo Coelho é um escritor que, na verdade, lutou muito para ser reconhecido, não necessariamente como bom escritor, mas simplesmente como escritor, né? Todo mundo sabe, né? A figura pública do Paulo Coelho remete imediatamente a algo que não é o que estamos acostumados a atribuir, né, à circunspecção intelectual do grande escritor, né? Que é o mago, que é, enfim, e uma figura que ele ajudou a cultivar, né? Pelo modo como ele se veste, pelas coisas que ele fala, pelo modo como ele apareceu na imprensa, né? Aliás, fazendo até papel de si mesmo numa novela, num determinado momento, né? Enfim. Então, digamos, o Paulo Coelho tem em tudo uma postura literária prosaica. E, no entanto, ele se não reivindica os, quer dizer, as modalidades mais altas, né, permitidas pela postura estética, ele tentou, de todas as maneiras, ao menos ser reconhecido como escritor. E a dificuldade dele ser reconhecido como escritor tem a ver com o fato de que, na letra dos seus textos, está, de certa forma, sugerida essa postura prosaica, né? Só que, por razões que a gente vai ver daqui a pouquinho,
essa postura prosaica, no Paulo Coelho, foi entendida pelos seus pares, sobretudo, os outros escritores brasileiros da sua geração, até de algumas gerações posteriores, e pela crítica literária, como uma postura simplesmente não literária, né? Quer dizer, aquilo que ele faz não é literatura, né? Então, digamos, ele nunca foi um escritor, ele sempre foi o tal do mago, mas escritor ele nunca foi, tá? Então, o que que a gente tem aqui no Paulo Coelho, né? Uma certa, quer dizer, ele é lido como alguém que tem a estrutura, ou melhor, a estratégia de autor compatível com a sua estratégia de escritura ou de escrita, né? Ou seja, um autor que cujo texto está longe de ser, de remeter ao universal, de remeter ao atemporal, de remeter àquilo que não tem nenhuma causa fora de si mesmo e não serve a nenhuma causa que não a causa da literatura, enfim, né? E a sua postura pública parece adequada a isso, é assim que ele é visto, né? No entanto, para o próprio Paulo Coelho, existe uma cisão entre essas coisas, porque, quer dizer, ele foi levado de algum modo, ou seja, todo esse processo de reconhecimento ou de não reconhecimento acabou por, no limite, expulsá-lo da própria esfera da literatura, não é? E aí, quer dizer, ele vai tentar, como eu disse, recuperar pelo menos essa dimensão, né? Com os recursos que ele tem, né? Enfim, não são os recursos da posição esteta, né? Mas ele vai tentar, digamos, escrever seu nome na literatura brasileira, tá? Então, nesse caso, a gente teria reconhecido quer dizer, a gente teria reconhecida a coincidência entre sua postura, não é, e os seus escritos, sua estratégia de autor e sua estratégia de escrito, pela crítica e pelos pares, não pelo público, né? E não pelo próprio autor, tá? Bom, aí vamos pensar um segundo caso, que é o caso em que essas duas dimensões coincidem inteiramente, sem nenhum problema, sem nenhuma contradição, sem nenhuma fissura, né? Que é o caso do Manuel Bandeira, né? Quer dizer, o Manuel Bandeira, ele é talvez um dos paradigmas, assim, né, dessa postura esteta, né? Quer dizer, e ele faz questão, na verdade, de cuidar disso, né, ao longo de toda a sua vida literária. Aliás, no caso do Manuel Bandeira, a gente falar em vida literária é quase uma redundância. Para ele, a vida é a literatura é a sua vida. Ele existe enquanto poeta e apenas enquanto poeta, né? E a sua poesia, sendo assim, é uma poesia que, a despeito do que eventualmente ele possa dizer, né, ambiciona se colocar entre os grandes nomes da literatura brasileira, coisa que de fato ele merece, né? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação aos autores, espero não fazer até o final da minha fala, às vezes isso é difícil, mas enfim. Então, quer dizer, o Manuel Bandeira sempre escreveu desse ponto de vista, né? De que a verdadeira arte não precisa de justificação, a verdadeira poesia existe por si mesma, para si mesma, a partir de si mesma, enfim, né? E ela não tem nenhuma e qualquer tentativa, digamos, de fazer uma ligação dessa poesia com o mundo vivido já parece, de certa forma, uma espécie de mancha, já parece uma tentativa, digamos, de diminuir o alcance, a força, a beleza dessa poesia, né? Porque, afinal de contas, a verdadeira beleza é intangível, né? Quer dizer, ela não pode ser explicada, ela não pode ser reduzida a uma experiência qualquer que não seja a própria experiência literária, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas isso está presente nos poemas do Manuel Bandeira, mas está presente, sobretudo,
no texto que eu acho que é o mais decisivo para a consolidação, né, desse lugar almejado por ele, que é a sua autobiografia literária, né, que chama Itinerário de Passárgada, né? E aqui, falar em autobiografia literária já causaria polêmica, né? Porque é um livro de memórias, isso é inegável, né? Mas toda crítica literária, pelo menos a crítica a quem cabe definir quem são os verdadeiros estetas, né? Esse conjunto de, não só a crítica, mas um conjunto de mediadores, né? Críticos literários, professores, editores, comentaristas, alguns jornalistas, quando existia jornalistas que escreviam sobre literatura, isso não existe mais hoje em dia praticamente, enfim, né? Quer dizer, esses que são, de certa forma, os criadores dos criadores, né? Porque os escritores existem na medida em que eles são reconhecidos como tal, né? Enfim, então todos esses mediadores, eu acho que seriam unânimes em ler o livro do Manuel Bandeira da maneira como ele pretendia que ele fosse lido, né? Quer dizer, como um conjunto de memórias, todas elas voltadas para a experiência poética. Quer dizer, o livro é uma explicação de como foi possível para ele construir a sua poesia, né? É, sem que fosse necessário fazer qualquer recurso explicativo, né? que, que tivesse num domínio que não o domínio da própria literatura, né? Então, eu explico a poesia pela própria poesia, pelas memórias que remetem ao poético, pela reconstrução poética de eventos da vida. E o livro Itinerário de Passárgada, então, quer dizer, quando ele é lido nesse mesmo registro, que é o registro pretendido pelo Manuel Bandeira, né? De fato, ele talvez no limite não possa ser uma autobiografia, né? E no entanto, quer dizer, há vários momentos no livro em que o Manuel Bandeira faz alguma alusão, né, a eventos políticos, enfim, a um ou outro traço da sua família, sobretudo o pai, a mãe inexiste no livro, enfim. Então, é possível a gente indo um pouco mais de cuidado pelo livro, né, perceber como ele vai construindo, na verdade, um certo dispositivo de recepção, né? É como se fosse um manual de instruções de como eu devo ser lido, né? Então, a primeira coisa é, não façam qualquer relação da minha poesia com a minha vida, né? Porque a minha vida é a poesia, né? Então, enfim, há muitos poemas de amor, né, na poesia do Manuel Bandeira, mas ele não menciona nenhuma relação amorosa no livro Itinerário de Passárgada, né? Então, e é claro que ele teve relações amorosas, né, mais de uma, inclusive, enfim, e algumas bastante complicadas, pelo menos uma delas com uma mulher que era casada e que ele ajudou a criar a filha, na verdade, enfim. Então, só para dar um exemplo, né, de como isso, como livro, acaba se configurando um pouco nessa, nessa direção, né? Quer dizer, de esse manual de instruções que recomenda, de alguma maneira, isolar a poesia da vida, né? Então, quer dizer, se é uma autobiografia da própria poesia. A vida é a poesia, né? E a poesia não tem explicação, a poesia não tem condições de possibilidade, a poesia não é feita a partir de algumas circunstâncias objetivas, circunstâncias históricas, circunstâncias contextuais, enfim. Não, quer dizer, a pretensão do Manuel Bandeira, e aí sim é uma pretensão inteiramente vencedora, na verdade, né, é a de ser lido como um autor puro, né? Um autor, digamos, cuja obra não está conspurcada por nenhum incidente biográfico, qualquer coisa assim, né? A não ser a tuberculose, né? Mas a tuberculose é muito estratégica na poesia do Manuel Bandeira, ela aparece em vários poemas e aparece no livro com muita força também, porque
o diagnóstico da tuberculose coincide com a descoberta da poesia, né? Então, Manuel Bandeira, quer dizer, é como se ele tivesse dito, bom, eu ia morrer, né? Mas no momento mesmo em que eu tenho como que decretada, né, a morte iminente e inescapável, eu descubro também a vida, que é a poesia, né? Então, ele sempre, quer dizer, ao longo de toda a obra, ele remete o tempo todo para essa experiência originária, né? E essa experiência originária, então, para ele é suficiente, né? Ele não precisa de nenhuma contingência histórica para se explicar, né? A contingência histórica que ele precisa é o fato de que ele descobriu a poesia quando ele descobriu a morte, de certa forma, né? Quer dizer, como uma espécie de compensação, uma espécie de carreira possível para aquele que vai morrer, né? Então, quer dizer, só para fechar esse tópico, né? Toda a poesia do Manuel Bandeira é um pouco, hã, quer dizer, como eu disse, ele é bem-sucedido, né, no seu projeto de controlar a sua recepção nessa direção, né, de tal modo que, ninguém, contesta, né, a legitimidade da postura estética do Manuel Bandeira, ninguém, contesta, né, o fato de que ele pertence ao cânone da literatura brasileira, ou da literatura em língua portuguesa, digamos assim, né, e a sua postura de autor é inteiramente adequada à sua estratégia de escritura, né. Quer dizer, de fato, os poemas que ele escreve são facilmente lidos nessa chave, né. É possível lê-los nessa chave, funciona, né. É claro que ele imaginava que essa era a única chave, realmente legítima, né, e isso é um pouco o esforço dele também no livro, né, no Itinerário de Passárgada, tá. Então aqui a gente tem, se no primeiro caso, né, no caso do Paulo Coelho, há muitos dilaceramentos e muitos conflitos, né, entre o que se escreve e o que se é fora da escrita, né, entre a postura adotada e o projeto pessoal, né, entre a estratégia de, autor e a estratégia de escritura, enfim. No caso do Manuel Bandeira, não há nenhum conflito, né, quer dizer, as coisas se casam à perfeição, né. Ele foi, inclusive, todo mundo sabe disso, né, ele foi apelidado agora, me fugiu exatamente quem que, mas enfim, o São João Batista do modernismo, né, aquele que veio, anunciar a boa nova, né, quer dizer, de uma poesia, superior, de uma poesia, e apesar dele nunca ter assumido isso, né, claro que não que tenha desgostado, né, mas, enfim, é como se ele fosse, eu acho que o nome casa bem, né. Então, se o Paulo Coelho é o mago, o Manuel Bandeira é o santo, né. Quer dizer, o santo nesse sentido, né, no sentido de que ele remete a uma dimensão do sagrado, né, como se a literatura fosse uma dimensão sagrada, né, fosse uma dimensão, enfim, que está infensa a todas as vicissitudes que as outras dimensões da vida, da existência, né, ou na qual todas as outras dimensões da vida, da existência, estão mergulhadas o tempo todo, tá. Então a gente teria aqui uma segunda figura, né, com o Manuel Bandeira. E, finalmente, né, se a gente for, vamos pensar agora talvez o caso mais complexo de todos, né, que é justamente, um autor, no caso uma autora, que consegue transitar o tempo todo entre a postura estética e a postura prosaica. E, a meu ver, controla essas passagens, joga com isso a seu favor, né, que é a Clarice Lispector, né. Todo mundo sabe, né, que a Clarice Lispector está longe de ser uma escritora de comunicação direta, imediata, né, de ter um texto, familiarizante, como é o caso do Paulo Coelho, né. Pelo contrário, né, a escrita da Clarice Lispector é uma escrita desfamiliarizante,
que tem a sua complexidade, uma escrita que é muitas vezes, não sei se vanguardista seria um bom termo, né? Mas, enfim, é uma escrita que tem muitos, que não tem muita linearidade, que não tem, enfim. Ou seja, ela faz uso de uma série de recursos literários, né, para construir algo que está longe de ser, enfim, de comunicação imediata, né? Então, daí ela é vista como uma escritora difícil, né? Quer dizer, como uma escritora que guarda uma espécie de mistério, né? Tem uma passagem, né, em que a Clarice Lispector comenta um pouco isso. Ela ganhou muito cedo o apelido de a Esfinge do Rio de Janeiro, né, nos círculos que ela frequentava e tal. Era uma mulher um pouco mais reclusa, um pouco menos afeita aos convescotes literários e tal, e isso era visto como com algum estranhamento, digamos, né? Como se houvesse aí uma espécie de mistério, né? E a Clarice gosta desse apelido, né? Ela escreve um texto que é uma crônica publicada em jornal, já vou falar um pouco disso, né? Ela já escreve, uma vez ela escreve contando a sua viagem até o Egito, né? E ela diz que ela decifrou a esfinge, mas que a esfinge também não a decifrou, né? Então, digamos, essa mulher misteriosa, né? Que a princípio remete, não é, a uma literatura difícil, né? Complexa, altamente elaborada, né? Que não tem nada da espontaneidade da escrita de alguns escritores, em geral, esses que têm uma escrita mais espontânea têm dificuldade mesmo de adotar a postura esteta, né? Mas, para Clarice Lispector, isso não é difícil, né? Os seus textos são imediatamente reconhecidos, né? A qualidade literária é imediatamente reconhecida pela crítica, já a partir dos primeiros livros que ela escreve, né? Ela vai aos poucos se tornando, aliás, ela tem, quer dizer, ela é muito reconhecida por muitos críticos, por muitos setores enfim, da intelectualidade, e isso vai, de fato, consolidando, né, essa, quer dizer, a, a, a tranquilidade, a espontaneidade que ela tem de vestir essa postura, né? A postura esteta, né? Então, isso estaria presente em quase todos os seus livros, né? Dos primeiros até, mas tem um momento na produção da Clarice Lispector, ela, acho que vocês devem saber disso, ela foi casada com um diplomata, passou muito tempo viajando pelo mundo, né? Já tinha escrito alguns livros e depois ela retorna, e alguns ela escreve no exterior, e quando ela retorna para o Rio de Janeiro, ela, aliás, precisa de emprego, né? Enfim, tem 2 filhos, e ela vai trabalhar como colunista no Jornal do Brasil e mais algumas publicações, né? E é nesse período que a Clarice Lispector faz uma coisa muito surpreendente, né? As coisas que ela escreve na crônica desenham um retrato de si mesma em tudo oposto ao que se espera de alguém na posição esteta, tá? Quer dizer, eu vou ler uma passagem de uma crônica dela, que eu acho que é uma das que é, acho que dá uma boa ideia disso. Ó. Isso aqui é uma crônica, é um trecho que ela escreve, uma crônica que chama Intelectual, exclamação, intelectual, interrogação, não. Tá? E aí ela diz o seguinte, ó. Outra coisa que não parece ser entendida pelos outros é quando me chamam de intelectual e eu digo que não sou. De novo, não se trata de modéstia, e sim de uma realidade que nem de longe me fere. Ser intelectual é usar, sobretudo, a inteligência, o que eu não faço. Uso é a intuição, o instinto.
Ser intelectual é também ter cultura, e eu sou tão má leitora que, agora já sem pudor, digo que não tenho mesmo cultura. Nem sequer li as obras importantes da humanidade. Além do que, leio bem pouco, só li muito, e lia avidamente o que me caísse nas mãos entre os 13 e 15 anos de idade. Depois passei a ler esporadicamente, sem ter orientação de ninguém. Isso sem confessar que, dessa vez digo com alguma vergonha, durante anos eu só lia romance policial. Hoje em dia, apesar de ter muitas vezes preguiça de escrever, chego de vez em quando a ter mais preguiça de ler do que de escrever. Literata também não sou, porque não formei o fato de escrever livros, desculpa, não tornei o fato de escrever livros uma profissão, nem uma carreira. Escrevi-os só quando espontaneamente me vieram e só quando eu realmente quis. Sou uma amadora? O que sou então? Sou uma pessoa que tem um coração que por vezes percebe, sou uma pessoa que pretende pôr em palavras um mundo ininteligível e um mundo impalpável. Sobretudo uma pessoa cujo coração bate de alegria levíssima quando consegue, em uma frase, dizer alguma coisa sobre a vida humana ou animal. Enfim, então, a gente vê aqui coisas que são realmente notáveis, né? Quer dizer, o grande escritor, a escritora difícil, a escritora altamente complexa, não é uma intelectual, lê pouquíssimo, né? Tem uma outra crônica em que ela vai dizer, inclusive, que ela olha a biblioteca das casas, as bibliotecas dos amigos dela, né? E são bibliotecas incríveis, com centenas e centenas de livros, e que ela tem uma pequena biblioteca em casa, com pouquíssima coisa, inclusive não tem nenhum Machado de Assis, não tem nenhum. Ela faz questão de. Não é por acaso, né, na verdade, quer dizer, é muita ousadia, na verdade, né? Dizer, olha, eu não tenho nenhum livro do Machado de Assis na minha casa, e eu sou uma grande escritora brasileira, né? E eu leio muito pouco, né? Quer dizer, realmente a gente ouvir de um escritor isso, né? Eu leio muito pouco porque eu tenho preguiça e quando eu leio é romance policial, né? Enfim, isso é frase muito mais da postura prosaica, né? Da postura de quem, enfim, tem uma relação com a literatura que é mediada por alguma função, por algum interesse, né? Pelo menos com a leitura nesse caso, né? Enfim, então e tem muitas outras passagens também, em que a Clarice Lispector, ela faz questão de dizer que, na real, ela é uma dona de casa, né, ela escreve também um pouco por contingência econômica, né, e ela escreve com a máquina de escrever no colo, enquanto ela cuida das crianças. Então, quer dizer, não é exatamente a cena do grande gênio no seu gabinete, né? Quer dizer, separado de todas as outras injunções da vida cotidiana, mas é alguém imerso em todas essas injunções e que não entende a literatura como sendo algo que esteja protegido disso, né? Pelo contrário, né? Enfim. Então, só que, ao mesmo tempo, a Clarice nunca deixa de ser a esfinge, né? Ela não passa a escrever livros de uma comunicação mais imediata, ela não passa a, quer dizer, ela não abandona a linguagem desfamiliarizante, não é? Quer dizer, ela provoca uma espécie de curto-circuito aí, não é? Então, ora ela é esteta, ora ela adota a postura esteta, ou aceita, ao menos, ser vista como alguém que adote essa postura, e ora ela explicitamente recusa essa postura e constrói uma outra máscara para si, né? A dona de casa, a pessoa comum, né? A mulher que tem que cuidar da família, né? Enfim, que precisa resolver todas as questões mais prosaicas, né, da vida cotidiana, por si mesma, sem muita ajuda, enfim. Né? Então, ela é as duas coisas. Ora, ela é mais uma, ora, ela é mais outra. Né? Ora, ela, enfim. E é claro que tem talvez, né, o retrato que ela constrói de si nessas crônicas tem algo de conscientemente, não diria manipulador, né, mas enfim, talvez ela
se pinte a si mesma com tintas um pouco carregadas, né? Nessa, enfim, para se justamente para sair do lugar do sagrado, né? Para dessacralizar o próprio fazer literário, né? Então, essas frases, por exemplo, poderiam. Imaginem vocês se o Paulo Coelho dissesse isso. Eu só leio romance policial, eu não gosto muito de ler, eu tenho preguiça. Machado de Assis não tem nenhum livro dele na minha casa, né? Casaria muito bem com o Paulo Coelho, né? Quem diz isso é a Clarice Lispector, né? Enfim, então, na verdade, é fundamentalmente isso. Quer dizer, eu procurei trabalhar um pouco como é que esses diferentes arranjos foram vividos e que consequência isso teve para o modo como esses autores são lidos, né? Porque a gente pode pensar também, bom, mas e daí, né? Quer dizer, daí que, no fundo, a imagem que a gente tem de um autor é um pré-agenciamento nosso em relação à leitura, né? Quer dizer, você já vai ler um livro do Paulo Coelho sem esperar uma grande, né? E você já vai ler o livro da Clarice Lispector esperando encontrar a esfinge, né? E não o mago. Você vai ler um livro do Paulo Coelho esperando encontrar o mago e não a esfinge, né? E mesma coisa em relação à poesia do Manuel Bandeira, né? Eu repito, ele foi muito bem sucedido, na verdade, na construção da sua imagem, né? Então, a gente é levado a acreditar que, de fato, a sua poesia não tem nenhuma relação com a sua vida, por exemplo, né? Com a sua vida para além da poesia, né? Enfim. Então, é mais ou menos isso. Não sei se. Alana, eu não sei quanto tempo eu falei, na verdade, eu Não, perdi um pouco tá, aqui o tá controle. ótimo, Fernando, tá É, ótimo. Foi ótimo. E acho que agora a gente pode conversar algumas coisas. Primeiro, tá bom. muito obrigada Se você pela. quiser mais esclarecimento de algum ponto específico que eu falei também, enfim, é só me Tá dizer. certo. Então, assim, eu acho que a gente pode começar, talvez, Eu tenho algumas perguntas, assim, algumas coisas, mas talvez começar do mais geral e depois ir entrando. Um pouco, se você puder Tá falar, bom? Fernando, assim, dessa análise, que não é uma análise da crítica literária, né, que você faz dos autores, mas uma análise sociológica mesmo. Então, essa relação da análise do texto, da análise dos autores, da figuração, e essa perspectiva da sociologia da literatura, né? Um pouco, se puder falar sobre Uhum. esse tipo de análise. Sim. Eu acho que tem, quer dizer, existem várias maneiras, né, da sociologia lidar com a literatura como um objeto de estudo, né? Enfim, às vezes a gente tem uma coisa que é meio uma escolha que parece ser excludente, né? Que seria a seguinte: o entendimento do texto literário é tarefa dos críticos, dos especialistas em literatura, enfim, que vão fazer uma leitura que a gente chamaria de uma leitura mais formal, né? Fazer uma análise puramente da linguagem e tal. Então, o que caberia para a sociologia ou para as ciências sociais, sei lá, é pensar todo o universo que está fora do texto, né? Quer dizer, em que condições de possibilidade, né, um texto existe, o que significa ser um escritor e como é possível viver como escritor num determinado lugar, em um determinado tempo, enfim. Mas é como se o interior fosse vetado à análise sociológica, né? E eu acho que é possível fazer algumas transações e transições entre interior e exterior das obras, né? E isso eu acho que pode ser feito de várias maneiras, né? Quer dizer, primeiro é evitar a maneira mais óbvia, mas também acho que menos consistente de fazer isso, que é, quer dizer, não reduzir o texto à expressão direta das condições sociais, materiais, sei lá, né? Quer dizer, isso é uma maneira de lidar com o interior mas aí eu acho que os literatos que criticam a sociologia, que tenta entender a literatura, têm razão de dizer que isso de fato é muito empobrecedor, né?
Mas acho que há outras maneiras, né, há maneiras de pensar correspondências, há maneiras de pensar homologias, né, sobretudo, entender como é que os próprios autores, hã, trazem um pouco da experiência social vivida, né, para o interior da linguagem literária, né. Enfim, isso não tem muito uma regra, não tem muito e é diferente conforme o tipo de autor que você está trabalhando, né, enfim. Acho que essa relação, né, esse caminho que eu na verdade foi o que eu segui, né, entre pegar essas 2 dimensões do fazer literário, né, a postura de autor, né, e o texto ou a estratégia de autor e a estratégia de escritura é uma possibilidade que te permite entrar no texto quando for necessário, quando o texto for significativo para alguma coisa que se passa na vida social e vice-versa, né. Quer dizer, lançar mão de elementos explicativos que estão na dimensão da experiência do autor e que farão sentido, quer dizer, a gente pode ver reconfigurados, de certa forma, por meio da linguagem, né. Então também, digamos, é isso, fazer entradas e saídas, né, produzir isso mesmo, transições entre o interior e o exterior do texto, né. Eu acho que isso é uma coisa que está um pouco sugerido em alguns escritos da própria Clarice, na verdade, né. Enfim, acho que aí a gente acho que é um assunto um pouco paralelo e tal, mas acho que existe essa sugestão na literatura da Clarice. Ela pensa muito essa transição, ela fala muito isso, o que está dentro do texto e o que está fora, afinal de contas, né. Então, acho que essa é uma questão interessante, sociologicamente interessante, né. E é a própria Clarice que coloca a questão nesses termos, né. Enfim, então acho que dá para fazer essas aproximações de diferentes maneiras, às vezes dá mais certo, às vezes dá menos certo, né, é sempre um empreendimento um pouco de risco, na verdade, né, quer dizer, claro que sempre pode haver uma interpretação diferente e, enfim, o que a gente estabelece pode ser contestado, de certa forma, mas, enfim, acho que isso faz parte um pouco também do desafio mesmo do jogo, né, intelectual, enfim. Não é uma coisa fácil de ser feita, né? Essa relação interna, essa análise interna e externa, né? Não é algo que é um desafio, de fato. E aí, Fernando, quando você analisa o Paulo Coelho, eu acho que essa coisa dele não ser sequer considerado como escritor, e ele tentar ser considerado como escritor, né? Se você puder falar um pouco sobre o que isso diz, não só do Paulo Coelho, mas até da própria literatura no Brasil, do mercado literário no Brasil, né? O que de alguma maneira, Aham, isso sim. indica. É. Eu acho que isso é um ponto importante, né. Ó, a gente pode começar pensando que o Paulo Coelho tem, digamos, mais reconhecimento como escritor fora do Brasil do que no Brasil, né. E é engraçado, porque todo mundo sabe o sucesso que ele fez de vendas, mas não é só de vendas, né. Quer dizer, tem algumas coisas que são impensáveis no Brasil. Ele tem, por exemplo, há uma matéria na revista The New Yorker, muito elogiosa ao Paulo Coelho, e aliás, muito bem escrita, tem uma análise, acho, a meu ver, muito precisa do que, quer dizer, de como a gente entende o sucesso dos livros do Paulo Coelho. A revista New Yorker o equivalente seria talvez a revista Piauí, sei lá, uma revista intelectual, né, enfim, com pretensões mais, mas enfim, eu não acho que fosse possível um artigo elogiando Paulo Coelho em alguma revista com pretensão, ou mesmo acadêmica, ou, enfim, uma revista de maior alcance, mas que fosse também sobre cultura e tal, no Brasil, né? E por que isso, né? Eu acho que aqui a gente tem uma coisa que acho que tem a ver um pouco com o estágio, vai, de desenvolvimento do sistema literário brasileiro, do campo literário, se a gente quiser usar essa expressão, que eu acho que ainda não conseguiu se se dinamizar e se segmentar, de certa forma,
de modo a acolher diferentes possibilidades, justamente, de figuras de escritor, né? Então, por exemplo, tem o Paulo Coelho, uma das principais estratégias de desqualificação de que ele foi alvo, né, é fazer artigos muito cerrados, sim, do ponto de vista intelectual, quer dizer, com um arsenal crítico, né, poderosíssimo, para provar por A mais B que o que ele faz não é literatura, porque literatura é o que faz o Flaubert, literatura é o que faz o Baudelaire, né? Eu comento um texto crítico nessa direção no livro, né? É, mas é curioso, porque na França, o Paulo Coelho jamais foi comparado com o Flaubert. Ele é comparado com o Saint-Exupéry, por exemplo, né? E o Saint-Exupéry, tudo bem, ele está longe de estar no cânone dos autores franceses mais importantes, mas ninguém duvida de que ele seja um escritor, né? Ele tem um assento no mundo literário francês, né? É claro que ele já virou quase que uma caricatura também, né? Mas, enfim, isso acontece também nos Estados Unidos, né? Enfim, então, há uma há toda uma maneira de dos escritores se inscreverem no mundo literário nesses sistemas, digamos, mais complexos, né? Que eu acho que, quer dizer, muitas dessas possibilidades não existem no sistema brasileiro. Então, ou você é o grande escritor, ou você simplesmente não é escritor, né? Quer dizer, se você não adotar a postura estética, por exemplo, pronto, você já não é mais escritor de saída, né? E é isso, quer dizer, tem coisas que são, tem muitas demonstrações disso, né? Por exemplo, dizer que, no exterior o Paulo Coelho ele tem sucesso porque as traduções melhoram o texto, né? E, quer dizer, você vai ver, eu li algumas traduções, não sou especialista em tradução para dizer isso, mas não me pareceu, entendeu? E, aliás, um dos tradutores do Paulo Coelho é o mesmo do Jorge Amado, né? Nunca ouvi falar que o Jorge Amado é publicado fora com o tradutor melhorando o livro, porque senão ninguém ia achar que aquilo é bom e tal. Enfim, é claro que o próprio Jorge Amado já seria um caso para a gente se pensar também, né? Porque ele também tem uma ambiguidade muito grande entre a posição esteta e a posição prosaica política, no caso, né? Enfim, mas, mas é isso, né? Quer dizer, acho que com o sistema um pouco mais amadurecido, não sei se é um bom termo, mas seria possível colocar o Paulo Coelho num lugar adequado a ele, né? Mas que me parece que sim, é um lugar de escritor, né? Enfim. Então, claro que não há nada mais infamante para um escritor que é dizer que ele não é escritor, que ele não faz literatura, né? Quer dizer, é pior do que dizer que ele faz má literatura, né? Simplesmente não é, não faz, não existe, não pertence, né? E acho que no Brasil tem muito esse impulso. Claro que o Paulo Coelho, ele mobiliza, de certa forma, alguns, quer dizer, alguns ressentimentos sociais recônditos, né? Na medida em que ele passa a ser o escritor mais lido no mundo, em que ele entra para a Academia Brasileira de Letras, né? Coisa que muitos desejariam, na verdade, e desdenham, né? Mas, enfim, e mesmo aqueles muito consagrados que entram, a exemplo do Manuel Bandeira, né, entram sempre negando que estejam entrando por vaidade, por interesse. Então é sempre uma coisa assim, não, eu nunca liguei para a academia, mas os amigos insistiram tanto que chegou uma hora que eu não consegui mais recusar. Isso é quase um chavão, quer dizer, isso aconteceu, creio eu, com todos os grandes escritores que viraram acadêmicos, né? E o Paulo Coelho era um escárnio, né? Ele querer virar meio, não porque ele fazia má literatura, né? Ou porque ele fazia literatura de entretenimento, digamos assim, ou porque, mas simplesmente porque não fazia literatura. Tem muitos outros que não fazem literatura e estão lá, não é? Mas nenhum é tão reconhecido como Paulo Coelho. Então era um escândalo, né? Quer dizer, então essas coisas mostram um pouco certos limites, né? Meio estruturais, por enquanto, creio eu,
da literatura brasileira, né. E eu acho que isso já mudou, de certa forma, em alguma medida, né, se a gente pensar na trajetória do Paulo Coelho depois do momento em que ele explode, dos anos 90 e tal, ele escreve até hoje, quer dizer, o último livro que ele lançou foi, se não me engano, 2021 ou 22, ou enfim, que é curiosamente uma autobiografia também, né. Na verdade, o Paulo Coelho, ele também a gente esquece, né, que ele era letrista, né, não só das músicas, do Raul Seixas, né, que é a coisa mais conhecida dele, mas de muitos outros compositores, né, Rita Lee, por exemplo, enfim. E eu acho que várias das suas letras são muito interessantes literariamente, né. E é gozado, ele nunca reivindicou isso, né, como, enfim, uma parte, né, expressiva da sua obra. Um pouco porque, claro, ele tem muito profundamente inculcado nele essa hierarquia, né, em que letra de música popular não é literatura, não é poesia, não é, enfim, coisa que só se quebrou um pouco quando Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, né, enfim. Mas é isso, quer dizer, era preciso de todo modo, caçar o título de escritor do Paulo Coelho, né. Quer dizer, né, um pouco por isso que eu chamei de esse ressentimento social, de certa forma, né. Quer dizer, era um escárnio para muitos escritores brasileiros que se consideram escritores de verdade, que alguém que eles não consideram um escritor de verdade conseguisse, eh, enfim, alcançar todas as coisas que o Paulo Coelho alcançou, né. E também no início do livro, né, você comenta, também na apresentação de hoje, você começou falando da carta do editor do Kafka, e no livro você comenta um polo oposto, né, que seria esse do o autor que é embelezado, né, que é o autor que a fotografia do autor que vai que precisa aparecer de certa maneira, então que seriam esses dois polos, né? Mas como que isso também, além desses dois polos, tem a ver com mudanças na própria dinâmica da literatura, né? Mudanças no mercado editorial assim, no Brasil, mas eu acho que para além do Brasil, né? Nesses 100 anos que separam esses dois episódios, se você puder comentar algo nesse sentido também. Sim. Olha, isso aí, enfim, seria uma outra pesquisa, né, na verdade, quer dizer, essas mudanças eu só posso dar alguns palpites, assim, sei lá. Claro, já é tudo muito diferente do que era nos anos 90, por exemplo, né, o autor mais recente que a gente está falando ainda escreve, como eu disse, mas existiu com mais força nos anos 90, 2000, né, enfim. E de lá para cá muita coisa mudou. Acho que não tem dúvida que a internet é talvez, enfim, a via de mudança mais importante, né. E claro, a imagem dos escritores é uma imagem cada vez mais publicizada, né, pela própria internet, mas não só, e os departamentos de marketing das editoras passaram a se dar conta disso e a controlar essa, digamos, a postura de autor, né. Ela não é mais alguma coisa exclusivamente construída pelo escritor, né. Ela, via de regra, é construída em parceria com as editoras, né, com enfim. Então aí você tem um pouco esses casos quase caricatos, né, que você lembrou, Alana, que eu, menciono no livro, que isso aí foi uma reportagem, saiu já faz uns 15, 20 anos isso, na verdade. Mas enfim, saiu na França uma coisa do tipo: "Olha só como os escritores estão ficando mais belos", né. E aí fotografias dos escritores contemporâneos, e é claro que eles não estão ficando mais belos, é que estão selecionando como escritores pessoas que além de tudo são, enfim, consideradas por um padrão qualquer, pessoas bonitas, né, enfim. Então, esse é o limite da caricatura, né. Mas tem um depoimento de um escritor que até é interessante, né, porque, ele vai falar isso, que eu me vi, num dia numa sessão de fotografias, tendo que fazer uma série de coisas para simular aquilo que os meus editores achavam que seria um escritor, né, enfim.
Então tem muito isso, né, quer dizer, é um pouco nesse jogo agora, né, essa construção da própria persona literária é uma construção em parceria, né, em parceria com, sobretudo, creio eu, com as editoras, mas não sei se exclusivamente com as editoras, né. E existe uma certa regra geral, né, a gente podia pensar um pouco isso, sei lá, talvez fazendo uma etnografia, né. Uma vez eu li um texto, eu não lembro alguém de quem, falando sobre como os escritores se vestiam todos iguais na Flip, né, todos usavam, acho que era um blazer de veludo e uma calça meio larga e sei lá o quê, e vários, uma boina ou um chapéu, alguma coisa, enfim. Isso, claro, vai mudando, né, talvez hoje a imagem hoje já fosse diferente, mas existe talvez um ethos, na verdade, né, quer dizer, um jeito de se colocar diante da vida que corresponde ao que se espera de um escritor. E eu acho que os escritores correm um pouco atrás disso, cada um à sua maneira, né, porque você tem que ter a sua singularidade de certa forma, né. Então, e outra coisa que eu acho que mudou também, né, e também, creio eu, por pressão das editoras, é uma verdadeira caça ao tesouro, que é assim: qual será o próximo clássico, entendeu? Porque, quer dizer, a geração da Clarice Lispector talvez tenha sido a última que deixou nomes que estão indiscutivelmente no cânone literário brasileiro, né. A Clarice, o Rubem Fonseca morreu há pouco tempo, Dalton Trevisan ainda está vivo, né? Ninguém vai discutir que esses são, enfim, grandes escritores, né? E tem uma série de bons escritores, muito bons escritores, talvez até grandes escritores nas gerações mais novas, né? Mas não tem ninguém ainda que, digamos, deu o salto, né? E as editoras tentam, de todo modo, produzir isso, né? Quer dizer, aquela que conseguir emplacar, né, o novo Guimarães Rosa, a nova Clarice Lispector, enfim. Eh, isso acho que é uma coisa também um pouco curiosa, né. Quem chegou mais próximo de conseguir isso, a meu ver, foi o Milton Ratum, na Companhia das Letras, né, que virou aquela coisa: "Ah, este é um clássico contemporâneo", né. Ou seja, entre os contemporâneos, esse seria o que mereceria a consagração máxima, para além, portanto, dos seus pares de geração, né, ou dos seus pares, enfim. Mas não sei o quanto isso, enfim, a eficácia efetiva que isso teve, né. Mas talvez isso tenha tido um papel na obra do próprio Milton Ratum, né, mas aí também não sei dizer, precisaria fazer uma pesquisa e tal, mas como uma conjetura, né, não acho de todo inverossímil pensar que ele tenha passado eventualmente a escrever como escreveria um clássico, entendeu? Enfim, não sei, mas eu acho que coisas assim podem acontecer, né. E, Fernando, lendo o livro, eu fiquei pensando, tem um trecho no início que você fala sobre exatamente essa performance, né, de como tirar uma foto do autor, aí você fala em submissão tornada modalidade de submissão institucional. E depois, quando no capítulo da Clarice, você fala de uma insubmissão dela ao padrão dominante da cultura letrada tudo isso que você trouxe na apresentação, né? De como que ela vai se apresentando como não intelectual, como dona de casa, mas, de certa maneira, isso vai garantindo a ela uma espécie de autonomia, se eu entendi bem, né? Para produzir. Sim, Então, ela fala, tipo, estou escrevendo porque eu preciso de dinheiro, alguma coisa assim, mas nesse trânsito que ela faz, ela vai garantindo algum tipo de autonomia, e, por outro lado, você tem uma posição que é a mais submissa, mas que performatiza uma insubmissão, certo? Né? Tenta construir ali na imagem, na fotografia. Então, esse jogo entre se dizer insubmisso e ser submisso, se dizer
submetida e não ser, enfim, não sei se você puder comentar. Posso, é. Eu acho que o ponto fundamental, acho que é esse que você mencionou, né? Quer dizer, acho que a Clarice encontrou nessa, digamos, nessa demissão do papel, né, do papel social de grande escritora, ela encontrou uma forma de liberdade, na verdade, uma forma de autonomia literária, né? Então, eu acho que existe uma última. Se a gente pegar a produção propriamente literária da Clarice, que é contemporânea do momento em que ela escreve os artigos, né, quer dizer, do momento em que ela voltou para o Brasil, acho que do meio dos anos 60 para frente, né, até a morte dela, eu acho que são livros que são diferentes dos livros da fase anterior, mantêm, a meu ver, a mesma complexidade, o mesmo padrão mas tem, acho que temas diferentes e tem ousadias novas, né? Eu acho que ela ousa mais, sobretudo do ponto de vista dos temas, né? Enfim, quer dizer, me parece que ela se sentiu livre para atuar um pouco na literatura como quem não tem compromisso mesmo, né, como ela diz, com a intelectualidade, com um texto cerebrino, né, com um texto que nesse trecho que eu li, ela fala da intuição, né? Talvez ela tenha sempre se valido disso, ou pelo menos ela se entende dessa maneira, né? Também isso é uma coisa que não há muito como aferir quem é mais ou menos intuitivo, ou cerebrino, ou sei lá o quê. Mas, enfim, eu acho que ela agora assume um pouco isso como uma maneira de ser que a distingue, de certa forma, né, dos seus pares e dos seus concorrentes, digamos assim, né, e permitiu a ela. É, é como se fosse uma amarra, né? Quer dizer, eu não preciso ser sempre aquela que eu fui até agora, né? Mas para fazer uma coisa diferente, que atenda mais aquilo que é meu interesse do ponto de vista do uso e da fatura literária nesse momento, né? Talvez a providência imediata a ser tomada seja tirar essa vestimenta de grande escritor, né? Talvez seja dizer com todas as letras que eu quer dizer, que eu não comungo desse mundo em que a literatura é sacralizada, em que, enfim, os escritores são grandes intelectuais, em que a relação com a leitura é uma relação, enfim, quase que religiosa mesmo, né? Então, acho que com isso ela conseguiu explorar outros caminhos, né? Talvez fosse possível pensar alguns exemplos mais concretos, alguns contos, né? Um conto, por exemplo, é que eu vou esquecer os títulos agora, mas em que uma mulher tem uma relação sexual com um extraterrestre, né? Só para ficar num exemplo, enfim, coisas que, enfim, não cairiam bem, né? Para o grande escritor, né? Mas caíram bem para Clarice, né? Quer dizer, ela é gozado, porque, de fato, existe pelo menos uma vertente na fortuna crítica sobre a Clarice, que acha que esses livros últimos que ela escreveu não estão à altura dos outros, né? Com exceção da Hora da Estrela, em que ela teria voltado a ser a grande Clarice Lispector de sempre, né? Mas eu não acho que seja assim. Eu acho que esses livros são muitíssimo interessantes e eu acho que ela gostava muito desses livros. Ela gostou de ter feito dessa maneira, né? Então, é isso, ela se viu, de algum modo, talvez isso tenha a ver também, creio eu, tem uma questão de gênero envolvida aí, né? Quer dizer, esse mundo literário era um mundo muito masculino, né? Era um mundo muito masculino, muito androcêntrico, digamos assim, e a verdade é que a Clarice, ela tinha algumas amigas, ela era amiga da Lígia Fagundes Telles e tal, mas o principal, ela nunca pertenceu a um grupo literário, digamos, mas ela era muito ligada aos mineiros, né? Rubem Braga, Paulo Mendes Campos,
agora me fugiu o nome, aliás, que foi a grande paixão da Clarice Lispector, o autor da Crônica de uma Casa, da Casa Assassinada. Ai, caramba, enfim. É, agora eu não vou lembrar, não adianta. Mas, enfim, e esse pessoal era um pessoal muito boêmio, né? Quer dizer, esse pessoal, eles podiam viver como os homens viviam, né? Os artistas viviam. Eles podiam ter a vida de artista. A vida de artista é, de certa forma, e era no Rio de Janeiro dos anos virados dos anos 60 para os anos 70, né? Era uma vida, digamos, própria dos homens, né? Porque as mulheres tinham que, enfim, a despeito de também serem intelectuais e tal, mas elas não andavam pelos bares, né? Pelo menos não com a mesma frequência que eles e tal. E a Clarice, de fato, não acompanhava o grupo nisso, né? E eu acho que aí, quer dizer, não é por acaso que ela fala na dona de casa, não é por acaso que ela fala, né? É um pouco, não para se diminuir, mas para mostrar que isso tem uma grandeza, né? Para mostrar que ela é diferente, ela não quer esse papel do grande intelectual, porque esse é um privilégio masculino, né? Acho que isso não está explícito, isso não está escrito com todas as letras, isso é uma interpretação, né? Talvez uma sobreinterpretação, sei lá. Mas eu acho que isso é uma coisa plausível, pelo menos, de se pensar, né? Quer dizer, a liberdade que ela ganha tem a ver com isso, quando ela percebe que ela pode recusar esse mundo masculino da literatura, né? E não é por acaso que ela vai tratar da sexualidade, como ela nunca tratou com tanto foco, né, nos livros, nos últimos livros que ela escreve, da sexualidade feminina, em especial. Fernanda, não sei se eu estou dando um salto interpretativo aqui, mas pensando que, por exemplo, quando Bourdieu vai ver, né, a autonomização do campo literário na França, e aí sobretudo esse polo da arte pela arte que vai conquistando essa autonomia, e parece que quando você analisa a Clarice, mostra como que digamos, a conquista dessa posição de autonomia, né? Não sei se é dessa posição de autonomia, mas essa possibilidade de uma autonomia da escrita não se dá necessariamente pela mesma via em qualquer contexto ou independente de qualquer agente que a gente esteja tratando, né? Então, no caso, pela questão, acho que de gênero que você comentou, talvez por ser um outro contexto também, a via de possibilidade, né, de uma escrita que ela se sentia um pouco mais livre, né, no sentido de, bom, então eu não preciso responder a essa imagem do que é ser escritor, e aí eu consigo, desse jeito, né, sou dona de casa, eu tenho que vender minha crônica mesmo em algumas situações, e aí ela vai conseguindo, de alguma maneira, fazer aquilo que é um pouco mais livre, né, da escrita dela. Não sei se isso. Não, eu concordo com o que você disse, acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, é isso, precisa ver os caminhos para autonomia literária, né? Para autoria, né? Para chegar a aceder a essa posição de um autor reconhecido pela sua singularidade, né? Isso tem a ver com um ganho da possibilidade de fazer as coisas mais conforme o teu projeto pessoal, sem ter que, enfim, pagar tantos pedágios, né, digamos. E acho que é isso mesmo, quer dizer, claro, isso acontece de maneiras diferentes, em mundos sociais diferentes, né, em campos literários, os sistemas literários diferentes, enfim. E não tem uma fórmula mágica, né? A gente tem que ver o que era específico de cada contingência, na verdade, de cada conjunto de condições, né? E então é isso, quer dizer, para Clarice Lispector, acho que abriu-se uma possibilidade, né? Que era alguma coisa que ela como que intuiu, na verdade, né? Eu acho que não creio que isso tenha sido uma coisa muito calculada por ela, né? Algo que é meio infraconsciente, né? Talvez, mas enfim, de certa forma, ela
foi se dando conta na prática, né, naquilo que ela escrevia, que talvez esse afastamento do mundo mais estrito da literatura, com as suas regras mais estritas, né, de performance, digamos assim, esse afastamento deu a ela foi o que deu a ela, eu acho, essa possibilidade, né? Então, e ao mesmo tempo, o fato dela continuar, a despeito de tudo, sendo a esfinge, né? Quer dizer, sendo a mulher misteriosa, né? Aquela que teria segredos, alguma coisa assim, acabou ajudando também, né? Porque isso dá a ela, na verdade, a possibilidade de fazer muita coisa, né? Muita coisa, porque aquilo que não for compreendido imediatamente a partir dos critérios que a levaram a ser compreendida de uma certa forma, vai parecer um mistério mesmo. Vai parecer uma coisa que, enfim, que não se encaixa mais nos quadros interpretativos construídos para Clarice Lispector, né? Então, é isso, quer dizer, ela ela faz uso muito dessa mística do mistério, da mulher difícil, do segredo. O segredo está no texto, mas o segredo está também na autora, né? Então, tudo isso, na verdade, quer dizer, é sempre é só uma mistificação, né? Então, não tem mistério nenhum, não tem segredo nenhum, né? Enfim, e é um pouco isso também é, que eu procuro mostrar, né? Então, enfim, talvez um efeito de talvez algum desencantamento para enfim, para fãs da Clarice Lispector, mas de fato não acho que isso seja uma boa categoria, entendeu? Não é, não tem mistério, não tem segredo, né? Ela sabia disso, né? Creio eu, mas ela sabia que era muito útil, na verdade, ser vista dessa maneira, permitia muitas coisas. Fernando, a gente está chegando aqui no nosso teto. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas a gente está encerrando. Então, só agradecer mais uma vez, foi um prazer, enfim, e é isso. E Muito, parabéns pelo projeto de vocês, que é muito legal, enfim, estou, de certa forma, honrado ao lado de muitas pessoas que eu admiro e já tiveram aqui também. obrigada, Fernando. Muito obrigada a todos e todas, e até semana que vem. Até mais, tchau.